Muito bem, agora nós vamos ver uma outra preparação que é o mel medicinal. Como utilizar o mel enriquecido com os princípios ativos das plantas, né? O mel é um produto da fermentação do néctar a partir das glândulas hipofaríngeas das abelhas. O que isso significa? As abelhas melíferas, que podem ser as apis melíferas, são aquelas que dão ferroada na gente, chamado de abelhas europeias, e podem ser as melipônias, que são as abelhas selvagens brasileiras que não têm ferrão. Tem uma grande variedade de espécies delas, e de qualquer forma elas engolem o néctar. Esse néctar das flores ou a resina das plantas passa pela glândula hipofaríngea dela, e as enzimas que estão nessa glândula hipofaríngea fazem esse processo de fermentação. Quando elas chegam na colmeia, elas devolvem esse mel, elas regurgitam esse mel, que vai ficar armazenado num processo de fermentação até realmente virar mel, né? Que é esse produto que a gente tem aqui. Esse aqui é um mel de florada silvestre, né? Você pode ter um mel com aromas diferentes de acordo com a planta que a abelha procura. Então, por exemplo, mel de laranjeira, né? De flor de laranjeira, quando as abelhas são levadas até plantações de laranja e coletam néctar nas flores de laranjeira. Florada de eucalipto e assim outras floradas, certo? Esse aqui é uma florada silvestre, significa que não tem uma planta específica que foi direcionada, elas pegaram as flores que tinham em todo lugar. O que é interessante do mel? O mel, ele é um composto alimentício muito nutritivo e saudável. Porque além dele ter açúcares, que são, por exemplo, glicose e frutose, são os açúcares mais comuns em maior quantidade no mel, ele ainda tem muitas vitaminas, tem muitos aminoácidos essenciais. Então, falando nutricionalmente, tem minerais e tudo mais, falando nutricionalmente, o mel é muito melhor do que açúcar, né? Muito melhor do que açúcar é mel. Mas ele tem um custo mais alto para as pessoas, né? Em alguns lugares o mel chega a custar valores que são discrepantes com relação ao açúcar, e fica um pouco limitado para um grupo, né, uma maior parte da população, fazer uma alimentação somente com mel. Em outros lugares é mais barato o mel. Quando você for comprar o mel, observe um mel que seja de qualidade. Por quê? Existe muito batismo de mel, sabe? Não é só mel. Então esse mel tem glucose de milho. Glucose de milho é um veneno para o nosso organismo. Não é só mel, tem também xarope de glicose, tem açúcar invertido, tem um monte de contaminantes aí nesse mel que são colocados propositalmente para aumentar o seu volume. Então, com 1 kg de mel, o cara faz 2 kg colocando aditivos nesse mel. Um mel muito famoso no Brasil é o mel de jataí, que é uma abelha melipônia muito pequenininha e que, entre todas as melipônias que existem no Brasil, é a que mais produz mel. E é um mel de altíssima qualidade. O problema é, ela produz muito mel com relação às outras melipônias. Mas, por exemplo, uma abelha europeia, que é o caso dessa aqui, pode produzir 80 kg de mel num ano, uma colmeia. Já uma jataí vai produzir 1 kg, 1,5 kg, talvez 2 kg de mel por ano. Ou seja, é bem pouquinho mel. Então, quando você chegar em algum lugar e o cara te vender uma garrafa de 2 litros de mel de jataí, dizendo que é mel puro de jataí, corre, porque é uma enganação. Né? Pelo preço, esse mel de jataí deveria custar muito mais caro se fosse somente mel de jataí. Então é preciso observar essas contaminações, essas adulterações do mel, porque algumas delas podem até fazer mal para a nossa saúde, certo? Bom, o mel, como a gente conhece, ele não deve ser aquecido em temperaturas altas e por tempo prolongado. Quanto mais tempo você mantiver o mel em temperaturas elevadas, ou quanto mais elevada for a temperatura, mais ele vai converter a glicose e a frutose, que são os açúcares principais aqui, são açúcares muito pequenos, mais ele vai converter esses açúcares em substâncias tóxicas para o nosso organismo. Essas substâncias são chamadas de hidroximetilfurfurano. Existem outras substâncias desse grupo, dos furfuranos aí, dos furanos, que são produzidos nessa degradação térmica do mel. Então o mel, essa substância inclusive, o hidroximetilfurfurano, ele é utilizado para verificar a qualidade do mel. Quando a Anvisa vai verificar se o mel é bom, ela verifica a quantidade de hidroximetilfurfurano que tem.
ou qual é a idade desse mel. Quanto mais velho ele é, mais hidroximetilfurfurano ele tem também. Aí você vai me dizer assim, então não pode aquecer o mel de jeito nenhum, quando ele cristaliza, não pode? Pode. Você coloca ele em banho-maria para que ele descristalize e você possa usar novamente. Porque todo mel verdadeiro, mel bom mesmo, de verdade, ele cristaliza. Se o seu mel não cristalizar dentro de alguns meses, significa que ele tem glucose de milho, ou que ele tem açúcar invertido, ou que ele tem qualquer outra porcaria aí que a indústria coloca para adulterar o mel. Se for um mel verdadeiro, ele vai açucarar, certo? Então você pode colocar o mel no banho-maria para que ele volte ao seu estado líquido. E a gente pode fazer preparações com mel também em banho-maria, para manter uma temperatura baixa, entre 40 e 50 graus, que é quando produz a menor porcentagem de hidroximetilfurfurano. Uma coisa interessante com relação a isso é que o hidroximetilfurfurano ele não está só no mel. Por exemplo, quando você faz, sabe, pudim de leite, que você coloca aquela calda de açúcar queimado por cima? Então, aquele açúcar queimado, ele tem altíssima concentração de hidroximetilfurfurano. Quando degrada o açúcar termicamente, ele fica escuro, por isso que eu digo que não deve queimar açúcar para fazer chá, não deve queimar açúcar para nada. Quando você faz o lambedor, não tem que queimar o açúcar, tem que ficar da cor do chá mesmo, porque produz hidroximetilfurfurano também, entre outros compostos. Quando você coloca uma fatia de pão de forma na torradeira e ela fica com aquelas marquinhas escuras, lá tem hidroximetilfurfurano. Quando você pega um filé de frango, de peixe ou de carne e grelha ele, dora ele, e ele fica com aquela camada escurinha, crocante, saborosa, lá está cheio de hidroximetilfurfurano. Então, não é aquecendo o mel que a gente vai se intoxicar com hidroximetilfurfurano. Muitos alimentos que a gente consome no dia a dia têm essa substância e sem causar prejuízo grave à nossa saúde, tá? Mas é bom evitar, certo? Evitar tudo que tem hidroximetilfurfurano, porque é uma substância tóxica, realmente tóxica para o nosso organismo, e tem muita pesquisa com ela hoje, indicando até que ela estimula alguns tipos de câncer. Mas vamos lá. Vou preparar um mel medicinal. O que eu devo fazer? Primeiro, escolher um mel de qualidade. Nesse caso aqui eu comprei um mel que tem procedência, que tem origem, é de um apiário, é de alguém que realmente produz mel, né? Nesse caso é extremamente importante. Aí eu vou escolher as plantas que eu vou utilizar. Esse mel medicinal que eu vou preparar hoje, ele é um mel medicinal indicado para quem tem problema para dormir, para quem é estressado, para crianças que não dormem. Ele é extremamente indicado nesses casos, tá? Então vale muito a pena preparar. A gente vai usar duas plantas incríveis, que é a casca do mulungu e o talo da colônia, certo? Normalmente a gente usa as flores da colônia, mas não é época de flor de colônia aqui. Então, como a colônia você pode usar a planta inteira, eu sempre escolho utilizar o final do talo dela, os últimos 5 centímetros que encostam na raiz. Então você pega o talo da colônia lá no final, os últimos 5 centímetros são suculentos, você pode cortar eles e tem um efeito maravilhoso, como calmante, como ansiolítico, como facilitador do sono. O mulungu tem uma ação relaxante muscular, calmante, ansiolítica. Então quem tomar esse mel medicinal vai encontrar todas essas propriedades. Eu sempre indico para criança que tem dificuldade de dormir, muito espivitada, muito ativa, né, e vai dormir às 3 da manhã, às 5 já acordou de novo. Então essa preparação aqui é um mel legal, criança gosta normalmente de mel e vai ficar muito aromático, vai ficar muito saboroso, é fácil administrar, mais fácil do que você dar tintura ou do que você dar um chá para a criança, porque às vezes a criança não topa a ideia de tomar um chá, tá bom? Então estou aqui com meia xícara de talos de colônia, se fossem flores eu usaria meia xícara de flores picadas. Estou usando meia xícara de casca de mulungu picada, e nesse caso os dois são frescos, mas você pode usar seco também, não tem problema nenhum. Então meia xícara de cada um. E de mel, eu estou utilizando 400 ml de mel, mais ou menos. Dá mais ou menos meio quilo de mel. Então 400 ml de mel dá mais ou menos meio quilo de mel. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar um pote que já está esterilizado, que já está pronto para o uso.
Eu vou colocar nesse pote as plantas que eu quero usar. Então eu vou colocar a casca de mulungu aqui dentro. E vou colocar os talos de colônia. Observe as quantidades, porque eu utilizo mais ou menos uma xícara de plantas picadas, por isso meia de cada uma. Então o total que você vai utilizar para esses 400 gramas de mel é uma xícara. Então não adianta encher o vidro de planta, porque você não vai conseguir colocar o mel suficiente aqui dentro. Então você precisa de um vidro maior e tudo mais. Mas observe essa proporção, tá? Agora eu vou cobrir essas plantas com mel. Ajeitada aqui para tirar as bolhas de ar, caso tenha alguma bolha de ar aqui dentro, né? Dá uma mexida, misturando bem as plantas com o mel. Como o mel é muito denso, ele pode formar bolhas de ar entre as plantas, e isso não é legal, porque pode comprometer a qualidade do produto. Então, dá essa bela mexida, e agora o que a gente faz com esse mel? A gente vai levar ele para o banho-maria, certo? Então eu tenho uma panela aqui com água, eu vou colocar esse pote aberto, e a gente vai fazer mais ou menos meia hora, 40 minutos de banho-maria com ele, que é a primeira parte desse processo do mel medicinal. Por que banho-maria? Para não aquecer demais, e a gente vai fazer só meia hora, 40 minutos, para não exceder o tempo, né, é um tempo médio aí, que garante segurança e qualidade para esse mel. Lembre-se, se ficar muito tempo no banho-maria, se a temperatura for muito alta, você vai ter o problema da formação dos hidroximetilfurfuranos, certo? Que são substâncias que a gente não quer no nosso medicamento. Então, vamos colocar no banho-maria. Vamos ligar a água. E agora vamos aguardar esse período de mais ou menos 30 a 40 minutos de banho-maria. Levantar a fervura, você baixa o fogo, coloca no fogo baixo, né? Deixa aqui o período necessário no fogo baixo e de vez em quando você dá uma mexida no mel, ele vai ficar bem líquido por causa da temperatura e você dá uma mexida nessas plantas dentro do mel, né? Para dar uma movimentada aqui. E aí a gente vai esperar completar esse período, que é o período de mais ou menos 30 a 40 minutos, assim no fogo baixo. Tendo passado esse tempo de mais ou menos 40 minutos, a gente vai desligar aqui o fogo e nós vamos ter que tirar o mel, aí ele está bem quente aqui nesse momento. Então nós vamos tirar o mel do banho-maria. E aqui nós vamos tampar esse mel. Por quê? Ele vai ficar aproximadamente uns 10 dias, de uma semana a 10 dias, ele vai ficar em maceração com as ervas. Então não está pronto o mel medicinal, não é hora ainda de consumir esse mel, ele tem que ficar aqui dentro mais uma semana ou 10 dias. Agora ele está quente e com o passar do tempo ele vai esfriar e vai voltar a ficar bastante viscoso e aí é o momento que está pronto, nesse período de mais ou menos uma semana a 10 dias. Não vou poder esperar uma semana e 10 dias para mostrar para vocês o resultado disso. Então, vou contar o que vocês precisam fazer. Depois desse período, não pode deixar a planta dentro do mel. Por quê? Muita gente deixa. Você vai consumindo mel, primeiro que as plantas vão dificultar você com a colher tirar o mel de dentro do pote. Isso já é um dificultante. Segundo, que quanto mais você consumir o mel, mais o nível dele vai baixar e as plantas vão começar a ficar expostas. E quando as plantas se expõem, que elas não estão mais dentro do mel, envoltas em mel, aí há o problema da oxidação e pode haver a formação de colônias de fungos e bactérias. Então a preferência é, depois que você passou esse período de mais ou menos 10 dias com a maceração do mel, das plantas do mel, você vai fazer a coagem desse mel de novo, vai coá-lo,
Lembrando que ele é viscoso, então pegue uma peneira de trama mais aberta para você coá-lo. E depois você pode guardar num vidro esterilizado novamente. E aí a durabilidade do mel é muito mais longa, ele pode durar mais de 1 ano sem problema nenhum, desde que guardado adequadamente. E aí você vai ter, nesse caso aqui, um maravilhoso mel para estresse, para ansiedade, para nervosismo, para pessoas que precisam se acalmar. Um medicamento delicioso, especialmente para as crianças, maravilhoso, e que você pode preparar com muita facilidade na sua casa. Espero que você tenha gostado de tudo que a gente trouxe hoje, das preparações dos xaropes, da preparação do lambedor e do mel medicinal. E a gente se vê na próxima aula com muito mais medicamentos naturais com as plantas medicinais. Até lá!